Olá, pessoal. Estou aqui novamente para mais uma palavra com a comunidade do IA Unesp. Eu sou a professora Graziella e sou candidata à direção pela chapa IA, Integração e Arte, ao lado da professora Rosângela. Gostaria de fazer aqui alguns esclarecimentos. O discurso da chapa oponente é o de que nós representaríamos as regras da academia, enquanto eles representariam a liberdade criadora, o que é um discurso falacioso. Liberdade para que grupo social? A gente poderia perguntar aqui, mas eu vou me deter em outros aspectos mais afirmativos por enquanto. Em primeiro lugar, tive uma carreira de instrumentista que não se limitou a tocar em orquestras, mas trabalhei em colaboração criativa com diversos compositores, alguns que escreveram peças diretamente para mim. Fui eleita chefe do departamento de música por 2 gestões consecutivas, e eu leio, sem mencionar nomes, trechos de uma carta que enviei à Comissão Permanente de Avaliação de professores da reitoria em defesa de um professor cujo parecer da comissão era de questionamento sobre sua produção no período trienal avaliado, chamando atenção para a ausência de artigos. Escrevi em resposta: essas qualidades compõem o perfil que consideramos o ideal, e tais como são, que desejaríamos que fossem os principais fatores contabilizados para a contratação e manutenção de um professor de composição musical em RD&DP do Instituto de Artes da Unesp. Ou seja, o professor que fomente a criação de futuros artistas e que, por sua obra e projeção, também inspire respeito, orgulho e admiração. É esse o perfil que gostaríamos de ver valorizados pela Unesp e pela CPA. Essa não foi, no entanto, a única ocasião em que procedi dessa forma. Houve um episódio ainda em que fui à reitoria, ao lado do então diretor do IA e de uma professora para apoiá-la nos questionamentos da mesma CPA. O que gostaria de deixar bastante claro é que minha produção recente é voltada para a pesquisa, mas ressalto alguns aspectos nesse sentido. A academia concentra seu poder não somente na ciência, mas especialmente em algumas ciências, particularmente aquelas herdadas do pensamento cartesiano. Um discurso defendendo a arte com argumentos fantasiosos e delírios narcísicos do século XIX, desprezando o entretenimento, como se ainda, também num discurso colonialista do século XIX, acreditássemos numa arte superior e outra menor, e enaltecendo a imagem de artista incompreendido. Isso pouco reverbera nos ambientes em que os interesses se voltam para manejo de gado de corte, melhora agrícola e desenvolvimento de insumos para a indústria farmacêutica, por exemplo. Aprendi, trabalhando interdisciplinarmente nos últimos anos, o significado de palavras como ensaio clínico randomizado, preditor e desfecho e validade de construto, por exemplo, para poder dialogar com profissionais de outras áreas. Essa experiência jamais vai apagar meu amor e respeito pelo fazer artístico e meu comprometimento com a área, mas estreita meu relacionamento com os setores da universidade que sabem que eu conheço os dois lados da moeda, a arte e a ciência. Obviamente, com as devidas limitações dessa última, porque minha formação de base é na primeira. A professora Rosângela tem igualmente experiência como artista, educadora e pesquisadora, tendo sido coordenadora do programa de pós-graduação em artes do IA, quando essas 2 experiências, que julgo complementares na minha vida, me renderam um convite para palestrar sobre música na academia, num evento internacional e interdisciplinar organizado pela FAPESP, em que falei para cientistas das áreas de exatas e biológicas, iniciando minha palestra em que apresentei as primeiras universidades da Europa e a primeira cátedra de música, mostrando que teoria e prática, canto e órgão na época, caminhavam juntas até sua separação no século XIX, entre musicologia, teoria, e conservatórios, as práticas, reflexo justamente do pensamento cartesiano de separação entre as disciplinas. Mas vamos voltar para a questão da liberdade criadora para quem, tá? Uma das minhas pesquisas, e também de uma ex-orientanda de mestrado, com performance musical, aponta vieses visuais exponenciais na avaliação da performance musical. Isso em provas para emprego, para orquestras jovens, para escola de música, né? E esses vieses são, surpresa, de raça, gênero e classe. Como a gente pode ver, nos trabalhos interdisciplinares, não somos nós só
artistas que aprendemos um novo vocabulário para dialogar com as ciências experimentais, mas as ciências também aprendem quais são as nossas perguntas fundamentais. E eu repito então a pergunta a vocês com uma pequena variação. Liberdade criadora para quais segmentos sociopolíticos? E, finalmente, outra pergunta. Esse tipo de pesquisa não está preocupado com a performance e a criação artística? Então, sim, nós nos preocupamos com a criação artística, mas não somente com aquela dos grupos hegemônicos na sociedade. E por essa razão, a gente não quer projetos criadores que venham de cima para baixo e deem as costas para as cotas, por exemplo. Mas queremos consultar e trabalhar com a base. A gente não pode mais pensar numa sociedade desigual como a nossa, que somente um perfil de artista e um só modelo de projeto artístico possa servir a todos. Essa é a minha provocação de hoje. Muito obrigada. Beijo!